Então, bom dia a todos. Meu nome é Roberta Galon. Hoje eu estou gerente de experiência do cliente da Blackboard Brasil e América Latina também, né? Lá que Caribe, que a gente chama. Mas especificamente hoje eu estou trabalhando com os clientes no Brasil. E a ideia aqui, né? Então, até o nome do webinar é Promovendo o Engajamento Virtual em Sua Instituição, e daí no primeiro slide está Fundamentos do Ensino e Aprendizagem Digitais. Mas é porque a gente entende que a gente precisa ter esse conhecimento do ensino e aprendizagem digital, do ensino e aprendizagem online, para conseguir, então, saber como que a gente vai promover esse engajamento virtual, por isso que a gente fez essa relação. Desculpa, gente. Vamos lá. Então, primeiramente, então, é algo que a gente acha muito satisfatório e até interessante compartilhar essa parceria que nós fizemos com a Unesco dentro desse período de pandemia e de dificuldades. Então, hoje a Unesco, né, está com várias ações, várias frentes para ajudar as instituições, principalmente nos países da Quênia, Gânia, Filipinas, na Colômbia e África do Sul, os lugares mais necessitados de formação com relação ao processo de ensino-aprendizagem, a utilização de ferramentas de ensino-aprendizagem para que esse ensino online aconteça. E hoje a Blackboard vem apoiando, então, né, a Unesco em alguma dessas ações, e a gente gosta de compartilhar porque isso vem ao encontro de alguns, né, interesses, enfim, que a gente tem aí dentro da nossa linha de ética e missão e visão mesmo, né, da empresa. Então, isso é algo bem interessante que a gente gosta muito de compartilhar. Dentro dessas ações, né, alguns objetivos ali é apoiar a continuação equitativa da aprendizagem durante o período de pandemia, garantir um retorno completo e justo à educação após o período de pandemia e fortalecer os sistemas de aprendizagem. Então, esses são alguns objetivos. Depois, se vocês quiserem, vocês podem até visitar o site, vou deixar aqui depois o endereço ali no chat para vocês, caso alguém tenha interesse, possa, né, queira entrar ali e dar uma olhada nas ações que estão sendo realizadas, vocês vão poder fazer isso. E uma das ações, né, é esse programa de desenvolvimento profissional para o sucesso estudantil, que a gente chama aí de DTLS, que é o design, né, para o ensino-aprendizagem digital. Então, esse DTLS, esse curso, ele vai trazer diversos insights de como você pode aí trabalhar dentro da sua instituição para trazer os professores para esse formato online, para esse formato de ensino-aprendizagem digital. Então, como que vocês vão desenvolver esse profissional, como que vocês vão alcançar o sucesso estudantil, né? Então, esse é um curso, ele é um curso certificado pela Blackboard, e hoje a gente já iniciou esse curso junto com o Ministério da Educação de Moçambique. A gente já teve a primeira turma com eles, e esse curso também já está sendo ministrado, né, dos países de língua portuguesa, Moçambique foi o primeiro, mas esse curso já vem sendo ministrado em outras instituições nos Estados Unidos, e para esse em específico de Moçambique, a gente teve aí a parceria com a Unicinos para realizar a mentoria e o processo de tutoria desse curso, e as professoras Juliana e Mônica, que estão aqui com a gente hoje, que eu vou apresentar na sequência, que ministraram o curso, então, para esses alunos. O curso foi uma iniciativa do Ministério da Educação para alguns professores escolhidos. Os alunos ficaram encantados com o curso e tiveram um bom desempenho, e aí talvez a Ju e a Mônica possam compartilhar com a gente um pouquinho melhor, né, como que foi essa experiência. E a ideia aqui hoje, então, é apresentar para vocês
como esses cursos foram, né, quais são os módulos deles, e então a gente tem aqui os princípios básicos do ensino-aprendizagem digital, que seria o módulo 1, que foi esse módulo que foi ministrado pelas professoras Mônica e Juliana. A gente tem também o desenho para aprendizagem digital. Então, no primeiro curso, o aluno tem que criar um curso online ou pegar um curso presencial que ele já tenha e transformar para esse formato online. No segundo curso, ele vai entender como que ele utiliza da melhor maneira possível as ferramentas dos ambientes virtuais de aprendizagem, e isso não é só utilizando o curso, ele não é um curso voltado para utilização da Blackboard, e sim um curso voltado para a utilização de qualquer LMS, então seja uma LMS aberta também, o aluno também vai entender como ele precisa trabalhar para que utilizar os recursos mais comuns encontrados em LMS, e por fim a excelência em ensino e aprendizagem digital, que é quando ele vai ir se aprofundar e entender como criar metodologias, como trabalhar com diferentes metodologias, enfim, é um aprofundamento nesse mundo digital. Então, ele tem esses 3 módulos aqui, e o módulo que a gente trabalhou com essa turma de Moçambique, que eu estava comentando, foi esse módulo 1 aqui, que é os princípios básicos. Então, aqui eu vou apresentar para vocês já a agenda de hoje, né? Então, como elaborar os cursos online. Então, a ideia aqui é a gente dar uma degustação aí, esse conteúdo até ele foi tirado de uma parte de um módulo, desse primeiro módulo, né? Então, é só um pedacinho desse primeiro módulo, bem pequenininho, para trazer aí uma degustação e uma ideia do exemplo de conteúdos que você pode encontrar aí dentro do curso como um todo, né? Então, aqui, né, as nossas palestrantes convidadas, que eu agradeço aí novamente a parceria, né, são as professoras da Unicinos ali, então, tanto a Ju quanto a Mônica. Meninas, agora, se vocês quiserem aí se apresentar, né, e seguir em diante, agradeço mais uma vez a participação e a parceria de vocês aí nesse projeto. Obrigada, Roberta. Vocês estão me escutando bem? Estão me vendo? Tudo certinho? Sim, tudo certinho. Então, tá jóia. Te agradecer a oportunidade, né, o convite para a gente fazer essa fala. E também sempre é muito bom trabalhar em parceria com a professora Mônica. Nós trabalhamos na universidade juntas, né, em coordenações que são articuladas. Eu atuo numa coordenação que ela é pedagógica, né, e que olha para todos os processos, desde um currículo pensado para educação à distância até o acompanhamento da produção de materiais e das comunidades, né, dos cursos. Então, em articulação com o trabalho da coordenação tecnológica que a professora Mônica coordena. Então, nós somos uma parceria de trabalho no dia a dia, e foi bem interessante trabalhar com a Blackboard nesse sentido de também mantermos a nossa parceria numa docência compartilhada para o curso que nós ministramos para Moçambique, né? Então, assim, e a Roberta vem sendo, então, a nossa interlocutora, parceira, né? Tem sido muito bacana trabalhar esse triângulo, né? Que acaba produzindo novas aprendizagens, produzindo novas formas de conhecimento e também podendo levar como extensão, né? Esse projeto que tem um intuito também social, né? Isso é muito legal. Enfim, então, assim, para situar um pouquinho as minhas experiências, a minha coleção de experiências, eu sou mestre em educação, graduada em pedagogia, me dedico à educação há mais de 20 anos, trabalho também com educação corporativa, e o meu foco de estudos foi sempre olhar para as questões de inclusão e acessibilidade, do ponto de vista de tornarmos as nossas ações pedagógicas uma atitude, né, de inclusão, uma atitude que respeita a diversidade, que está sempre disponível para um engajamento e um impulso, né, da colaboração nos grupos. Eu venho atuando com esse propósito e tenho também experiências em cultura surda e libras. Há 20 anos pesquiso sobre isso, a minha dissertação também foi ligada à inclusão do profissional surdo nas suas atividades do trabalho, né, mas assim, olhando para a questão também formação e perfil profissional. Sempre a minha trajetória, ela está
articulada a essas duas condições, né? De pensar a formação profissional e de pensar como a gente, então, a partir do momento em que projeta uma formação profissional, depois também faz as entregas necessárias para que esse profissional tenha condições de atuar ligado às tendências, né? Essa exigência que os perfis profissionais, de acordo com os cenários que estão atuando, elas se apresentam. Então, rapidamente seria isso. Acho que a Mônica agora pode também fazer uma apresentação e aí depois a gente segue com o contexto aqui, né, Mônica, com o assunto da nossa fala. Sim. Bom dia, né? Eu faço minhas as tuas palavras, né, Ju? A gente já trabalha junto há bastante tempo, cada vez mais integrado, né? Tu com um olhar pedagógico e eu com um olhar tecnológico para todos os produtos e para todos os projetos na qual a gente se envolve, né? E foi uma parceria muito bacana com a Blackboard, né? Desencadeada aqui através da Roberta, né? Por a gente participar desse curso que a gente vai acabar falando um pouquinho mais sobre ele, mas o curso ele foi interessante, a gente aceitou o convite de falar um pouco mais sobre essa temática aqui, especialmente em função de duas frentes. Primeiro, porque nós temos, né, o nosso perfil pedagógico e tecnológico, o curso trouxe isso, esse módulo específico faz com que a gente possa mostrar onde é que está o meio do caminho entre a necessidade de ter o lado pedagógico e o lado tecnológico andando juntos, né? E depois a gente compartilhar um pouquinho do que exatamente aconteceu nesse curso, que foi realmente muito bacana. Em relação à minha experiência, eu atuo há 20 anos, né? Eu tenho uma formação realmente toda tecnológica em ciência da computação. Há muitos anos, há 15 anos, eu trabalho com educação à distância, o foco especificamente em plataformas e produção de conteúdo, com esse olhar de ferramentas e visual, de design mesmo, e mais recentemente, nos últimos 10 anos, digamos assim, também com uma visão para a formação de professores em tecnologias educacionais, já que eu atuo na área de tecnologia educacional dentro da TI corporativa dos Jesuítas Brasil. Então, a nossa parceria entre pedagógico e tecnológico, ela fica evidente quando a gente se envolve nos projetos, porque a Ju traz o planejamento com a visão tecnológica e eu vou lá com a visão tecnológica e entendo o que aquele planejamento precisa se transformar. Então, eu acho que é isso. E aí a gente pode seguir adiante, Roberta, contigo novamente, conosco. Não, agora é com vocês, Mônica. Vocês conosco? conseguem ir passando a apresentação ali, né? Sim, conseguimos. Eu vou começar, então, a fala e nós combinamos, a Mônica e eu, de fazer esse diálogo, né? Acho que a conversa tem sido... Hoje a gente tem assistido tantas lives, né? E eu acho que esse caminho de diálogo, de conversa, de poder também, se for o caso, contar com a participação das pessoas no chat, se quiserem fazer perguntas, enfim, a gente fica disponível. Nós pensamos em fazer uma conversa pautada pela apresentação, não se restringindo apenas a ela, e depois, ao final, trazer alguns exemplos do que trabalhamos, né, tanto na turma de Moçambique quanto da Unicinos, mas num formato narrativa mesmo. Então, o curso, especificamente, trata da questão de elaboração de cursos e-learning. O título, ele não nos dá tamanha dimensão do projeto do curso, né? Assim, é interessante, né, Mônica? Porque quando nós começamos a trabalhar, depois a gente foi identificando. Ele traz muitas competências ligadas à atuação do professor que projeta. Então, é muito interessante pensar nesse professor, quase que fazendo uma analogia, ou usando como uma metáfora mesmo, né? O projeto de uma infraestrutura complexa, né? Pensem que lá nas engenharias, né, nós temos arquitetos, engenheiros, trabalhando projetando uma casa, por exemplo, né? Projetando um espaço, uma infra, e depois executando com as outras equipes um determinado projeto e acompanhando esse projeto. Em relação à docência online, na perspectiva do e-teacher, esse teacher que concebe o ensino e também media e avalia o seu processo de ensino, ele é um projetista, né? Ele está projetando, ele está olhando para o futuro.
como será que os meus alunos, no ambiente digital de aprendizagem, na plataforma, conseguirão desenvolver suas competências mediadas por mim, avaliada por mim, a partir de um projeto que eu mesmo desenvolvo. Então, é muito interessante porque ele vai fazer toda uma triangulação, né, de dimensões necessárias para dar condições para que esse teacher possa desenvolver esse projeto, possa chegar à concepção desse projeto, né? Então, uma das questões importantes e que a gente aborda fortemente no curso, e nesse módulo especificamente, como a Roberta falou, que é um recorte, né? Nós temos o curso modular e esse é um recorte importante, ele é um dos corações, assim, do projeto, é conduzir, então, para que o nosso aluno tenha condições, nosso aluno do curso, né? Esse professor, que também está na condição de aluno do curso, ele consiga observar que, concebido esse projeto, né, como é que eu desenvolvo, então, um curso, um planejamento de aulas, um planejamento semestral, um planejamento anual, né, aí pode ter flexibilização dessa concepção, mas a partir de definidas as minhas estratégias, as minhas concepções e abordagens sobre o ensino, eu vou precisar olhar para os conteúdos que serão desenvolvidos e pensados agora para o espaço virtual, né, para a comunidade virtual. Nesse sentido, quando ele começa a olhar para análise de conteúdos, fazer seleções, compreender esse processo, ele começa a se questionar, né? Será que é válida a transposição? Porque aí aqui eu achei interessante que a gente marca muito essa questão de transição para o online ou transposição. E a gente tem brigado com a história da transposição, né, Mônica? Quem é pesquisador na área, quem vem se envolvendo com a educação à distância, eu trabalho com a educação à distância desde 2009, né, mais próximo da educação à distância. Além disso, na pedagogia online e presencial. Então, a gente observa como quase que uma tradição inicial dos movimentos de educação e de docência fazer transposições, porque são capacidades que nós dominamos, né? A capacidade do ensino, de estarmos conduzindo presencialmente um processo de aprendizagem, e inicialmente é o que nos traz segurança. Mas aqui no curso e nas nossas práticas, nós estamos constantemente provocando o professor presencial, que tem experiências presenciais, a ser criativo, a pensar e criar novas formas de trazer conteúdos que podem ser a sua forma de trabalhar, enfim, mas já projetado e pensado a partir de recursos que são digitais, né? De recursos que podem potencializar e possam expandir aquilo que ele faz tão bem no espaço presencial. Então, para mim, assim, essa questão de transição diferente de transposição, ela é fundamental, né? Que a gente possa pensar sobre isso e possa criar uma atmosfera de engajamento do nosso professor presencial, quando agora, num ambiente de crise, né, que nós estamos vivendo, em que nós estamos totalmente imersos nas novas tecnologias e também pensando em recursos e otimizando o máximo possível as plataformas que nós temos, o quanto a gente tem questões para explorar, para que a gente possa avançar no sentido de estratégias, né, e condições para serem criadas digitalmente. Nesse sentido, entram os LMS, as tecnologias de aprendizagem, né, e aqui a gente tem um conjunto de possibilidades. Então, assim, aqui entra também muito fortemente o trabalho da Mônica em pensar, né, todos os recursos que as plataformas oferecem. Como a Roberta falou, nós não ficamos restritos só à questão de usar a plataforma, mas também de pensar que outras ferramentas livres, né, podem ser também utilizadas para o desenvolvimento de cursos ou então de programas de aprendizagem. A gente também procurou não deixar restrito a propostas curriculares de cursos, mas que a gente pudesse, a partir da experiência de pensar um curso, também isso pode ser traduzido em pensar sobre o programa de aprendizagem das suas aulas, né, do seu conjunto de aulas.
Ju, eu acho que te ajudando aqui nesse ponto, né, é meio que uma quebra de paradigma que a gente faz nesse momento, né, porque ele vem com aquela bagagem dele do presencial, dos materiais dele do presencial, do que ele sabe o que ele tem que fazer, e daí a gente discute com ele essa questão de fazer uma transição, fazer uma transposição, e de que forma ele tem que começar a pensar e que tecnologias ele vai poder utilizar ou não, que é nesse momento que a gente apresenta para ele que existem plataformas, claro, a gente trabalhou em cima de uma plataforma mostrando realmente, então ele vai acompanhando enquanto aluno e a gente vai mostrando para ele o que a gente vai fazendo enquanto papel de professor para ele começar a entender o que vem pela frente e ele começa a visualizar que aquele material que antes ele era pensado, aquele planejamento que antes ele era pensado para o presencial, ele começa a entender que ele pode sim aproveitar, mas ele tem que pensar dinâmicas diferentes, ele tem que pensar formatos diferentes, né? Para ele conseguir dar conta daquele momento. Inclusive, nesse módulo, a gente tem uma pequena parte onde a gente também está olhando não só para o desenho do curso, né? Para essa elaboração, para esse início de planejamento que ele tem do curso, mas sim que resultado que ele vai ter, né? O curso está pensando desde o momento em que ele planeja até o momento que ele tem um resultado com o aluno. Então, aqui a gente já começa a ter elementos de como é que a gente vai dar conta desde o momento em que ele vai fazer essa escrita, por que ele vai usar uma ferramenta ou outra, e aí vem o teu lado forte, né, dessa questão de acessibilidade, porque a gente também traz isso, né, para dar conta dos diferentes estilos de aprendizagem, das diferentes necessidades que o aluno possa ter. Então, realmente, esse é um módulo que a gente entende que ele é denso, mas ele é completo, porque começa a fazer com que ele entenda que existe uma quebra de paradigma dentro do universo dele, mas ele não está totalmente desencontrado, né? Na realidade, a gente quer que ele avance com o conhecimento que ele já tem para dar o passo seguinte, né? E a questão também, Mônica, que a gente provoca aqui no módulo é a experimentação, né? É permitir experimentar para depois de experimentar perceber aquilo que eu tenho mais condições e que eu me sinto mais potente para fazer os primeiros projetos, né? E depois desses primeiros projetos, aí sim eu começo a experimentar e a tangibilizar e a entender que tem produtividade em algumas ações que são extremamente digitais e virtuais e que antes eu desconhecia. Então, a gente procura aqui que eles façam pesquisas em outras plataformas, que eles conheçam a estrutura de outros cursos, a forma de organização, como é que eles, enquanto usuários, também vão se sentir dentro desses ambientes para depois projetar os seus próprios, né? Sim, e a própria dinâmica, a forma de feedback que está pensada no curso proporciona isso, né? Porque constantemente a gente fica dando feedback para ele dos passos, dos avanços que ele está dando. Então, aqui no caso da escolha da estrutura, ele é aberto, ele entende que estruturas são essas possíveis, ele faz uma escolha, a gente questiona, mas a gente incentiva que ele siga aquele caminho para ele chegar lá no resultado final e entender realmente era aquilo que ele estava pensando, né? Porque daí lá no final é onde ele compõe o projeto inteiro e começa nesse módulo onde ele faz o projeto inicial dele, né? Isso. Então, a questão aqui a gente trouxe, né, ali a estrutura é um pouco conhecer a estrutura de outras plataformas, como elas foram desenhadas, compreender como eu me organizo também enquanto professor em relação ao ensino do meu conteúdo, né? Porque também as áreas, elas podem desenhar diferentes formas de apresentar o conteúdo e ter mais lógica para uma área um desenho e para outra outro desenho. Então, também essas questões a gente começa a problematizar e eles começam a identificar. Quando nós chegamos aqui no planejamento do fluxo, eu já tenho uma estrutura criada. Eu vou trabalhar por tópicos, por exemplo, tá? Eu vou organizar os meus assuntos por grupos de assuntos e esses grupos serão os tópicos de trabalho. E eu vou criar um cronograma, né? Uma estrutura cronológica também junto. Eu posso fazer aqui as duas coisas, criar um tópico com temporalidades. Neste momento aqui, nós optamos por fazer a criação de um curso que toda a turma estava criando. Né? Então, a gente fez um processo co-criativo, colaborativo, né? Em essência já com eles, como um modelo, como uma possibilidade. Vamos pensar juntos, para evitar novamente a transposição. Porque
o que a gente vê é o ritual, né? Eu pego o que eu tenho já no meu cronograma de aulas e passo para dentro do cronograma de aulas online e saio e vou continuar replicando. Então, para evitar isso e para mostrar que é um exercício de reflexão e de escolhas e de desenho, a gente optou por fazer essa cocriação de um curso onde toda a turma estava programando. Ele poderia ser um curso real, mas ele foi uma simulação, né, Mônica? Mas ele teria condições também de estar no ar, né? Foi bem A gente entendeu isso em função do perfil da turma, né? Daí daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, mas a gente foi apresentando o conteúdo e foi desenvolvendo junto com eles e eles foram concebendo o que eles precisavam fazer. Então, a cada entrega, a gente discutia conceitualmente, a gente elaborava junto com eles e depois eles voltavam e faziam a sua etapa dentro do seu projeto, né? Acho que esse foi um dos pontos. Bom, aqui a gente já falou, né, dos cuidados que a gente tem que ter desde o planejamento, desde a escolha das ferramentas, das tecnologias, esse cuidado que hoje ele é muito evidente desde o momento em que a gente, por mais que a gente faça uma curadoria de materiais, a gente tem que saber que tipo de material é esse, que referências, que ferramentas elas vão se encaixar em cada um desses, digamos, desses tópicos em que a gente vem planejando a estrutura do curso como um todo. Dentro da estrutura, especificamente, a gente começa a trabalhar no micro, né? Que orientação que a gente dá, que atividade que a gente faz, que materiais que são necessários, de que forma a gente faz uma interação ali. Então, todos esses elementos, eles estão muito presentes nos demais módulos do curso, né? Mas é aqui que a gente começa a fazer a plantar sementinha para ele se dar conta que tem algo muito maior vindo também, né? Bom, e aí aqui, nesse item, né, a gente não deixa de falar durante todo esse tempo da orientação, de que forma que ele tem que se comunicar, né? Então, a gente tem praticamente um módulo inteiro levando em consideração que o planejamento dele, a gente diz para ele que nesse momento ele gastar mais tempo vai fazer com que ele reduza o tempo depois de explicação, de atendimento e de esclarecimento do que ele está pedindo. Então, desde o momento em que ele começa a escrever e ele começa a dar as devidas orientações, a gente vai trazendo elementos que ajudam ele nesse percurso, porque uma coisa é quando ele está vendo o aluno, ele sabe o que o aluno está esperando, o aluno faz uma cara de não entender, ele tem o plano A, ele tem o plano B, ele tem o plano C no presencial. Então, no virtual, ele tem que se preparar para o plano A, para o plano B, para o plano C, sem ele saber, sem ele muitas vezes visualizar a cara que o aluno está fazendo naquele material, se vai ter um momento interativo ou não. Então, a gente vai passando essas orientações desde o momento em que ele faz o planejamento dele e depois quando ele começa a fazer a escrita e essas orientações mais detalhadas, né? Aqui é muito essa concepção do âmbito pedagógico, do professor como um autor, que vai para além da questão técnica do domínio do seu conteúdo, ele vai precisar narrar sobre. Né? Então, essa narrativa digital necessária, a comunicação acolhedora, a comunicação que vai conduzir o aluno dentro do processo, vai precisar contar, né, com mediações tecnológicas, que pode ser de uma narrativa digital, seja escrita, ou uma narrativa que vai ser vídeos, podcasts, possibilidades, né, de narrativas que ele possa estar compondo para que o aluno compreenda qual é o percurso que foi desenhado por ele. Sim, isso. Bom, aí aqui a gente tem uma sequência de materiais, né, que falam um pouco dessa estrutura. Então, o que a gente não pode deixar passar no planejamento, né? Na página inicial, que a gente tem que deixar claro que tem que ser feito, a orientação para ele saber a cada módulo. Então, desde o momento em que ele tem uma introdução do curso como um todo, que ele conhece todas as avaliações dele, que ele conhece o percurso que ele vai fazer, todos os conteúdos. Então, isso deve estar num momento muito claro de tudo que é necessário, é quase que o nosso contrato pedagógico, né, Ju? O pedagógico eu sempre deixo para ti, mas seria quase que o nosso contrato pedagógico de informações que a gente tem que ter lá.
né? E essa Daí questão, né, Mônica, que às vezes o professor também se encanta com tudo que ele está conhecendo, isso acontece muito também. E aí ele quer fazer uso de tudo, né? Assim, ele quer aproveitar todas as novidades que ele conheceu. Então também a gente trabalha nisso, assim, qual é a seleção que vai ser uma seleção produtiva daquele percurso que foi desenhado. E a página inicial precisa refletir isso, né? Ela precisa dar condições para que o aluno saiba navegar nessa página. Então a gente também lida muito com a perspectiva de um mapa, né? Ela precisa ter um mapa ali desenhado de todo o processo. Claro que pode ter mudanças no percurso, mas são mudanças que serão negociadas, né, ao longo do trajeto. Sim, Aqui, estarão então, claras, né? Aí aqui a gente está falando elaboração do conteúdo especificamente, no caso que é bem isso que tu já estás trazendo, eu vou fazer um gancho, que é a gente conseguir, a gente tem o desafio junto com eles, né, de mostrar o dimensionamento de atividades, porque uma coisa é quando a gente está preparado e a gente sabe de um tempo que a gente trabalha no presencial, que tempo é esse que o professor tem que ter, ou que ele tem que propor para o aluno, e o aluno tem que ter para dar conta de tudo isso. Então, que vai desde o planejamento maior do que ele está fazendo e do que ele espera naquela aula, naquele módulo, naquele momento, que design de atividade ele vai fazer desde do momento em que ele está trazendo outros materiais, ele está fazendo a proposta efetivamente daquela atividade, né, para encaminhar o desenvolvimento das suas habilidades, e depois como é que ele vai fazer para pensar o seu projeto de avaliação, o que ele espera no final. Então, esse dimensionamento também é um desafio quando a gente sai do presencial e passa para o virtual, né? Então, que também começa uma discussão nesse módulo em que a gente está trabalhando e fazendo essa degustação um pouquinho. E aí, a gente traz aqui elementos que são comuns, né, que a gente não pode deixar passar, que quem trabalha no presencial muitas vezes não se preocupa com esses componentes, como eles estão sendo chamados aqui, que é uma área de notificação, de aviso, da gente chamar o aluno, da gente interagir com aquele aluno, um momento de quebra-gelo, onde a gente passa a conhecer aquele aluno, ele tem alguma dificuldade de acesso, seja pelo computador ou seja pelo dispositivo móvel, que ele possa contatar. Então, no presencial, ele sabe, né, o professor está acostumado que ele vai vir dizer que ele está com uma dificuldade, ele vai pedir ajuda. Então, tudo isso tem que ser pensado para o momento virtual. E aí é que entra, né, o diferencial do que as plataformas oferecem, o diferencial também desse planejamento que o professor começa a ter. Quando ele começa a pensar em todos esses componentes, ele não está deixando o aluno sozinho, né? E aí não deixar o aluno sozinho, acompanhá-lo está diretamente relacionado com o aluno não evadir, né? Não fugir daquele momento, daquilo que ele precisa, né? Bom, aí o planejamento das atividades como um todo, justo quer comentar aqui, que eu acho que daí o principal aqui é a gente falar das síncronas e assíncronas, né? Isso. Acho que essa questão de procurar diversidade, né, em função dos estilos de aprendizagem. Então, quanto mais diversificadas as estratégias forem, mais elas conseguirão contemplar os diferentes estilos que estão dentro da comunidade, os diferentes perfis de aprendizes, né? A questão da acessibilidade sempre presente, e a acessibilidade não apenas tecnológica, que a gente vem trabalhando, né, Mônica, mas também uma acessibilidade que é atitudinal, que é uma preocupação com aquele sujeito dentro do percurso formativo, para que ele supere as barreiras que ele mesmo possa encontrar, né, no percurso, para além das limitações, que poderiam ser questões mais de ordem das deficiências ou da inclusão de outras possibilidades de sujeitos que a gente hoje tem trabalhado também. Aqui é uma acessibilidade também atitudinal, que é um ambiente que possa ser tecnológico, mas acolhedor, né? A questão da comparação entre as atividades síncronas e assíncronas e comparação entre as atividades da classe presencial com online, a gente observa muito que muitas vezes o professor imagina que ele precisa ficar toda a carga horária que ele fica na sala de aula presencial de maneira síncrona com o seu aluno. Mas nós sabemos que essa relação mediada por tecnologia, ela torna inviável, fica improdutivo, as pessoas começam a cansar do processo. Nós aqui mesmos já nos sentimos incomodadas, às vezes, de ficar uma hora expondo um determinado tema, né? Então, a gente tenta fazer uma dobradinha, a gente tenta trazer exemplos, a gente tenta, de algum modo, na apresentação também, criar alguma dinâmica de apresentação.
porque a gente entende que a mediação tecnológica, ela conduz o sujeito para múltiplas possibilidades sensoriais. Então, nesse sentido, é importante a gente entender, né, as atividades síncronas são as atividades em que, sim, estaremos online, né, com os alunos, e as atividades assíncronas são tão produtivas quanto assíncronas. E existem estratégias para as duas formas de interação. Existem estratégias para atividade síncrona, que pode trazer ali 2 horas de interação, enfim, bem aproveitadas, como a gente também tem estratégias assíncronas, que daí são números limitados de horas, que depende do cronograma, depende do desenho que foi estruturado para aquele processo, que vão contemplando essa articulação entre as duas possibilidades, né? Então, a gente aqui entende muito que para o planejamento das atividades do curso é importante ter clareza do projeto que foi desenhado, das intenções na entrega, sejam as intenções como objetivos ou como competências, porque cada instituição trabalha, né, numa determinada linha de trabalho, e que essas possibilidades trazidas, elas precisam sempre não perder de vista esse projeto inicial, né, e ir compondo com diversidade para poder atender também as especificidades de aprendizagem de cada um. Então, a gente também faz essa jogada, né, do projeto que é para todos, mas é para cada um. Como é que eu atendo um coletivo de alunos, mas não vou perder de vista a aprendizagem personalizada? Que também a gente vai falar um pouquinho no final do módulo, sempre no módulo 4, a gente também conversa sobre isso, né? Sobre a aprendizagem personalizada. Isso. Eu acabei passando aqui, Ju, mas eu acho que a gente já discutiu, né, que os recursos, eles acabam fazendo parte de tudo isso que tu estava discutindo ali em relação ao planejamento, ou quando ter, e o que tipo de recurso ter, né, então isso só vem ao encontro, e aqui a gente mostra a diversidade de recursos possíveis, e esse enriquecimento vai de acordo com a plataforma que a gente escolhe, de acordo com, digamos assim, o planejamento de curso em que a gente escolhe, né? Porque daqui a pouco o planejamento de curso ele prima só pela interação por fórum. Então vai ter muito fórum, vai ter um recurso que é do tipo muito fórum. Então o que a gente tenta mostrar para esse aluno, né, que vai ser um professor de um curso online, é que essa diversidade também ajuda a esses diferentes perfis que a gente falou agora anteriormente, né? Isso. Bom, daí, né, para falar um pouquinho de aprendizagem móvel, eu acho que isso, hoje em dia isso é evidente, né? A gente não pode deixar de falar dos aplicativos móveis, a gente tem um número realmente muito grande de usuários que possuem aplicativos móveis, dispositivos móveis como um todo, né? Seja ele um celular, seja ele um tablet, né? Então, que possibilita essa interação e de acordo com esse planejamento que a gente faz e com esses cuidados que a gente fala que o professor passa a entender, né? Porque uma coisa é ele ter um material onde ele compartilha no presencial. Então, que tipo de material é esse que ele acaba compartilhando no virtual e que dá conta, e que um aplicativo móvel como esse dá conta também. Então, isso está muito relacionado à escolha da tecnologia. Muitas vezes as plataformas já oferecem subsídios, né? Já tem os seus aplicativos que permitem com que os alunos acessem esses cursos e façam muitas vezes esses cursos de forma só através no caso do celular, que façam toda a sua interação através do celular. Então, esse é um ponto importante do momento em que a gente se encontra, né? Principalmente o momento em que a gente se encontra, onde assim, a gente sabe que nem todo mundo tem um computador disponível todo o tempo, né? Então acaba, e a grande maioria dos usuários acaba tendo um aplicativo móvel. Bom, e aí, cuidados específicos de questões de tecnologia, né? Que o design seja responsivo, que ele tome cuidado com o tipo de informação que ele acaba colocando ali, o tipo de informação muito relacionada ao design, ao layout, a como a informação vai ser acessada facilmente, de forma intuitiva que ele se encontre, né? Então, esse é um casamento da tecnologia com a plataforma, mas ao mesmo tempo a gente também tem um viés para o professor, quando ele vai fazer o desenvolvimento do material dele, né, que alguns elementos também estão ali sobre responsabilidade do professor, da forma como ele vai disponibilizar esse material, ou da forma como ele vai produzir esse material, né. E aí a questão da aprendizagem numa sala de aula virtual, Ju. Isso. Que eu acho... Que é bem pode aquilo falar, que eu ia falando, né? Eu ia
fazer o fechamento, né, que tu ia falar. Que é essa questão, né, que a gente vinha falando, assim, de não perder de vista, né, Mônica, um projeto que é coletivo, ou seja, é um projeto pensado para um grupo, mas também, ao mesmo tempo, como é que eu crio condições, e aí os recursos nos mostram ali que há possibilidades de recursos de projetos que são colaborativos, que vão dar conta de uma entrega que é de todos, né, em grupos de trabalho, em grupos que podem ser reconfigurados, né, mas também a gente tem condições de mapear a entrega de cada um, a gente tem condições de mapear as competências que estão sendo desenvolvidas também pelos sujeitos, e ele se sente valorizado quando ele recebe o feedback das suas competências individualmente, quando ele consegue também estar fazendo autoavaliação e compreendendo onde estão os gaps para que ele possa também ter autonomia para buscar o que for necessário para estar compondo o processo. Então, é interessante pensar na questão do percurso mais personalizado, da gente pensar nessa plataforma de uma maneira que conduza uma aprendizagem personalizada, porque a gente consegue comprometer os envolvidos, né? Então, esse comprometimento está muito ligado à maneira como a gente vai projetar e desenhar para que cada um se sinta corresponsável com o processo. Né? Então, poder olhar para esse todo, em termos de conteúdo, de produto, de processo, de ambiente, vai fazer com que a gente crie uma atmosfera de engajamento, né? Ao mesmo tempo de mapeamento de necessidades e de uma avaliação que acaba sendo uma avaliação de processo, né? Uma avaliação que ela é contínua e permanente, e não mais um exame pontual que diz lá ao final se aquele conjunto de competências ou de conteúdos foi atingido. Então, essa diferenciação ela é importante, né? Assim, isso tem muito a ver com a concepção que nós temos desse projeto. Então, cada instituição tem a sua maneira, a sua identidade de trabalho, a sua forma de conduzir o processo. E aqui a gente, então, pode trazer já, acho que o exemplo da própria Unicinos, né? Que fez uma transição rápida, a universidade precisou, em virtude da crise, né, da pandemia, também em poucos dias, né, Mônica? Eu não me lembro se foi uma semana, eu acho, não sei se fechou uma semana ou 3 dias, né? Em 3 dias, colocar comunidades estruturadas, as suas salas de aula dos professores presenciais, todas foram colocadas dentro da plataforma digital. E os professores, eles já vinham numa trajetória formativa, já usavam as plataformas digitais como apoio ao ensino, mas precisaram usar como recurso fundamental e essencial para o ensino. E isso gerou, então, desencadeou, né, uma série também de formações, assessorias pedagógicas, toda uma movimentação do núcleo, né, que a Unicinos tem de formação de professores, para que rapidamente os professores conseguissem dar conta, né, do desafio, mas também se sentissem respaldados pela universidade nesse sentido. E entendendo com total responsabilidade e diferenciação o que é ensino remoto e o que é educação à distância. Então, isso eu gostaria, assim, também de fechar colocando, né? Nós precisamos entender que abordagens da educação à distância, que prevêem um ensino autônomo, planejamento antecipado, olhar para um percurso a partir de uma série de focos que estarão principalmente na conexão e na interatividade, mas dentro de um modelo projetado, e olhar o ensino remoto a partir de uma perspectiva do professor que está se inserindo dentro de uma plataforma, que está inserindo o seu planejamento ou o seu curso. São duas abordagens diferentes. Tem outra concepção pedagógica, né? Pensada Exato. para o presencial. É mais artesã, né? A Mônica sempre olha para essa tecnologia, né? Eu acho que vale, eu acho que o diferencial aqui que a gente tem que deixar como recado é: a gente precisa da tecnologia, a gente precisa da. Se a gente não tem a tecnologia, não tem uma equipe por trás que dê conta, eu acho que a gente não consegue avançar para o momento virtual, independente do que aconteça, né? Então a gente teve um movimento muito grande da questão tecnológica, de deixar disponível para aquele professor, mas ele não adianta a gente deixar ele disponível para ele se a gente não der uma assessoria, se a gente não orientá-lo do que ele precisa fazer, porque daí vai o encontro do que tu traz, né, Ju? É o fato de que lá no online está muito desenhado o que ele precisa fazer, qual é a concepção pedagógica, então está muito claro para ele. Quando ele sai do presencial e ele tem que ir para o virtual, ele
ele não tem conhecimento, muitas vezes, suficiente. Então, é por isso que aí entra uma equipe para fazer formação, para fazer o acompanhamento, para fazer o assessoramento. E que eu acho que é isso que fez com que a gente... eu não sei o quão forte é essa palavra, mas que a gente sobrevivesse ao ano de 2020, né? Porque foi um divisor de águas, né? Foi. E penso, assim, que o primeiro semestre a gente viveu o susto, né? De como fazer, enfim, se sentindo muito desafiado, mas ao mesmo tempo muito confiante por ter uma estrutura que também deu um respaldo, a segurança, né? A própria TI que a Mônica atua ali, deu respaldo, segurança e condições. E sim, foi difícil para alunos, professores, foram muitos os desafios, né? Não podemos negar que foi uma dificuldade para todas as instituições de educação esse processo. Mas para o segundo semestre, os professores agora passam já a reconfigurar e a narrar também a produtividade, né? Também o quanto esse tensionamento e essa nova condição trouxe formas ágeis de estruturar o ensino. Então, eles também relatam muito isso na segunda fase agora de capacitações que nós estamos fazendo, né, Mônica, em parcerias, enfim, a gente tem observado essas narrativas, já num outro patamar de discussão. Então, isso é mais muito de troca de experiências, né? Porque houve um aprendizado anteriormente. E aí eu pego o gancho, né, para a gente falar um pouco de como é que foi a nossa experiência com Moçambique. Foi muito gratificante, porque lá eles estavam ensaiando entender o que era, né, o virtual, como é que a gente pensava num curso virtual. Então, a gente acabou trabalhando com ele o lado conceitual, acabou concebendo com eles. Então, não era aquele caso onde a gente estava dentro da universidade que a gente tinha um público que já tinha o seu conhecimento ou já tinha suas experiências e queria avançar num formato diferenciado. O que foi para a gente uma grata surpresa quando a gente começou a trabalhar é que tudo que a gente pensava em trazer, né, da nossa experiência para poder passar para o pessoal de Moçambique, a gente tinha um módulo com muito conteúdo, a gente tinha um módulo com muita estrutura e que nos dava tranquilidade para trabalhar aquilo com os alunos, para eles aprofundarem, para eles desenvolverem aquele conhecimento que inicialmente eles não tinham. Então, para eles, sim, a gente, eu acho que pode afirmar, né, foi um divisor de águas, porque eles passaram a entender o que era EAD no final, assim, os relatos deles, assim, que eles têm uma formação que os demais não têm, né, não tem esse conhecimento, para a gente realmente foi o diferencial, né? A gente aprendeu muito da cultura deles, de como eles trabalhavam em sala de aula. Várias vezes a gente acabou se remetendo ao presencial e daí a gente fazia eles pensarem naquele cenário como seria no virtual. Então, as nossas trocas semanais de interação tinha, sim, muito conteúdo, mas a gente sempre abria espaço para esse compartilhamento que a gente entende que foi o maior ganho, né? E a gente procurou vivenciar junto, né, Mônica? Eu acho que essa questão do intercâmbio cultural foi importante, né? Nós conversamos com a Roberta no início, e para que a gente pudesse deixar esse curso. Quando a gente fala da aprendizagem personalizada, é no âmbito do projeto, né, tecnológico e de curso, mas também considerar a nossa interação personalizada. Então, é como tu disseste, assim, era muito novo, era um outro país, com outras condições, né, que vem de distritos, esses distritos também distintos entre eles, alguns mais urbanos, outros de uma zona mais afastada, e também assim, a condição tecnológica, né, alguns apresentavam mais acesso, outros menos acesso, alguns tinham o telefone para poder fazer uso, né, das mediações, outros eram por computador. Então, tudo isso a gente foi considerando junto nessa proposta, observando os movimentos da turma e percebendo que existia, sim, como a gente explorar muito também uma questão que é anterior à própria entrega final que foi o projeto. Os projetos foram muito bons, né? Os projetos foram muito propositivos, eles foram muito empreendedores para a condição que eles se encontravam, porque a gente foi fazendo esse recorte com eles. Descolem do que vocês estão vivendo no momento. Pensem em um projeto que possa ser colocado logo ali na frente em prática se os recursos chegarem. Então, muito conscientes, né, desse papel assim importante que eles estavam ocupando naquele momento, mas também não deixando restrito só aos recursos daquela situação, pensando que é viável, existe, é concreto e pode se alcançar logo ali na frente. Então, acho que nossa, a gente agradece muito a oportunidade, né, entre as duas instituições, essa parceria,
porque realmente nós agregou muito, né, a nossa trajetória também. Exato. Eu acho que a gente fica por aqui. Roberta, a gente teria muito mais coisa para falar, mas a gente, né, a gente sempre toma cuidado com o tempo, e eu acho que tu ainda quer trazer alguma outra questão, de esclarecer dúvidas ou perguntas que possam haver, daí a gente fica disponível. Legal, meninas. Mais uma vez aí agradeço a parceria, espero continuar, né, com essa parceria, nessa interlocução aí com muitos outros projetos. Foi bem legal, né, esse curso de Moçambique e também esses momentos que a gente teve junto aí, sempre a troca é bem rica. Então, mais uma vez agradeço. A gente está um pouquinho em cima do tempo, mas, né, se alguém tiver alguma dúvida, alguma contribuição, né, fique à vontade. A Fernanda, a Hilda, a Salete, né, se alguém quiser colocar alguma coisa, senão a gente vai ficando por aqui, e aí agradecendo obrigado, Fer, agradecendo aí o tempo de todos e a disponibilidade de todos, mais uma vez, que hoje em dia aí é o nosso, né, calcanhar de Aquiles, aí é o tempo, né, para conseguir organizar e fazer tudo o que a gente precisa. Então, obrigado aí, pessoal. A gente fica por aqui e vamos se falando. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Até mais. Até a próxima, então, Roberta. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até, tchau, obrigada. Tchau, obrigada, Fê.